Hebreus 10. Você pode abrir aí, a gente vai ler 6 versículos só. Vamos ler até o 25. Eu quero ler a partir do verso 19. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19, que diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestamos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se aproxima aquele dia. Eu quero repetir o 19 e o 20, que diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. O que Paulo está dizendo aqui em Hebreus, claro que ele está fazendo referência à lei, porque antigamente na lei somente o sumo sacerdote, ele tinha a liberdade de estar ali na presença de Deus, oferecia sacrifício e assim ele se purificava e entrava além do véu para estar na presença de Deus. Mas em Cristo o véu foi rasgado, então não há mais véu, não há mais separação, não precisamos mais de nenhum sacerdote, porque Ele é o sumo sacerdote eterno e para sempre, e hoje nós temos toda a liberdade de estarmos na presença do Senhor, amém? Então eu gostaria que a gente juntasse com 2 ou 3 irmãos, e a gente pudesse orar ao Senhor nesta manhã, crendo que nós temos toda a liberdade de estar na presença do Senhor, ser tocado por Ele, Ele tocar na nossa vida. Então vamos fazer isso? Junta com o irmão que está aí com você, do seu lado, e vamos orar ao Senhor nesta manhã, agradecendo a Ele por mais esse dia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus.
Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Aleluia. Carlos vai tocar, né? Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Adoramos, diga. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar ante ao trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Oh, aleluia! Você pode levantar suas mãos e cantar isso? Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Mais uma vez adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Diga: todo joelho, aleluia, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar ante ao trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo. Mais uma vez cantamos: todo joelho há de se dobrar, aleluia, toda língua. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia, Senhor.
será salvo para sempre. Oh, yeah. Está salvo. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar ante ao trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Te adoramos, Jesus. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido. Aleluia. Nós pertencemos a Ti, Senhor. E escondidos estamos em Ti. Pai, recebe nessa manhã nossa adoração. Recebe nessa manhã, Deus, nosso louvor. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar do que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Diga, eu não vou me importar do que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu. Eu não posso me
adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me calar. Eu não vou me importar do que vai acontecer. Eu só quero que, Pai, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, diga igreja, um adorador. Um adorador. Quero ser, mais uma vez, um adorador. Um adorador. Um adorador por excelência. Quero ser. Nós queremos, Senhor, sempre te entregar o nosso melhor. Entregar aquilo que nós temos, Pai, por inteiro a Ti. Que não haja, Senhor Jesus, separação entre aquilo que é o meu desejo e aquilo que está no Teu coração, Jesus. Pai, que o meu coração seja igual ao Teu. E os meus pensamentos, Senhor Jesus, sejam os pensamentos que são levados cativos à Tua obediência. Pai, em nome de Jesus, você pode levantar a mão no seu lugar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque eu estou aqui, Senhor. Porque o Senhor me trouxe aqui nesse lugar e as Tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Elas não têm fim. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, Pai. Muito bom. Aleluia. Estão acesas, estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Mais uma vez as minhas lamparinas. Minhas lamparinas. Você está preparado? Você está preparado para aquele grande dia? Só estou esperando o barulho dos seus passos. Eis que ele vem sem demora. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia! Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nem fogo nos olhos eu não. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e a tua mão escondi, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tens tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti,
Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e nas suas águas eu bebi, pra eu ter uma oferta agradável a ti, a vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Faz chover, faz chover. Se você crê nisso, cante. Encontrei. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva.
vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Diga assim. Assim como a voz assim como a voz anseia por águas, como terra seca precisa na chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem com teu rio, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Precisamos, Senhor, precisamos de Ti, Pai. A Tua palavra nos ensina, nos instrui que estamos nos últimos dias, Senhor. Mas a Tua palavra também nos ensina que nesse tempo o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Então nós Te pedimos, Senhor, vem sobre nós como chuva, como aquela chuva serôdia que rega toda a terra, que tira toda iniquidade, que tira toda a impureza, que faz colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, que faz, Senhor Jesus, ter força para vencer o pecado, para abandonar o pecado e viver em santidade, Senhor. Faz chover, Senhor, daquele que não está, Pai, vivendo das Tuas promessas, vivendo a Tua vida, Senhor. Faz chover sobre aqueles que estão afastados de Ti. Faz chover, Senhor, sobre aqueles que nunca Te conheceram. Faz chover, Senhor, sobre aqueles que estão aqui e que estão, Deus, com o coração abatido, apagado. Faz chover, Senhor, sobre a Tua terra seca, sobre os nossos corações, Senhor, que desejam de mais de Ti. Nós precisamos de mais de Ti. Faz chover, Senhor, sobre nós. Faz chover sobre os filhos, sobre as filhas, crianças, adultos, velhos, Senhor. Faz chover sobre os homens desse lugar. Que sejam levantados homens valorosos, homens, Senhor, que não se envergonham de se prostrar diante de Ti, chorar em adoração, chorar em arrependimento, chorar por amor à igreja, chorar por amor das famílias. Oro por mulheres, Senhor, que sejam mulheres de oração,
mulheres, Senhor, que se arrependem, mulheres que instruem as mais novas a se portar, mulheres que, Senhor, são exemplos para as mais novas, mulheres que são mulheres de fogo, que abrem a boca para falar aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor mandou. Oro pelos novos, Senhor, que eles sejam exemplos para essa adoração, para essa geração. Meninas, Senhor, que são diferentes dessas meninas deste mundo, que não estão preocupadas com a aparência, mas estão preocupadas, Senhor, com a face do Senhor no coração e na vida delas. Oh Deus, eu clamo por isso, por esses jovens que se levantem como homens poderosos, que se levantem como cartas vivas do Senhor aqui nesse lugar. Faz chover sim, Deus, faz chover sim, Senhor, e transforma a tua igreja aqui neste lugar, transforma a nossa vida aqui neste lugar, para poder ministrar no Senhor, para poder falar do Senhor, para poder ser carta viva aqui neste lugar, Senhor. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover. Eu queria te pedir para juntar com o irmão do seu lado aí. Em nome de Jesus, ora pela vida dele. Senhor, faz assim, ó. Senhor, levanta meu irmão para ser profeta nessa geração. Levanta meu irmão para ser profeta nessa geração. Essa é a sua oração. E aí, em torno disso, você ora para que ele possa abandonar o pecado, para que ele possa andar em santidade, para que ele tenha a revelação de quem é o Senhor. Levanta meu irmão, Senhor, como profeta nessa geração. Não há mais tempo para viver para si mesmo. Não há mais tempo para viver somente para nós. Para que todo joelho possa desdobrar diante do Senhor, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso pregar o Evangelho a toda criatura. Eu preciso expressar o Senhor onde eu estiver. Por isso, levanta meu irmão nessa hora e faz dele desse profeta. Derrama sobre ele essa chuva de bênção, essa graça que vem do Senhor, essa unção que vem do Senhor. Vai chover, Senhor, nessa igreja aqui. Que não haja espaço para a nossa própria vida, mas que a vida do Senhor conduza os nossos dias. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio e ministra sobre nós, Senhor. Inunda o meu coração. Faz chover. Aleluia, Senhor.
Te adoramos nesta manhã. Que essa chuva venha como renovo. Em nome de Jesus. A chuva que molha a terra e faz brotar o broto. Assim seja esta chuva sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque grande é o Senhor. Aleluia. Sentem, por favor. Fecha aqui, Ana. Esperar vocês. Você vai ler, Dilton? Bom dia, irmãos. Paz e graça. Ontem à noite eu estava meditando na palavra e aí o Senhor me levou a orar por nós, a orar pela igreja. De que Beto sempre fala aqui de que estamos vivendo tempos difíceis, né? E o Senhor me levou a orar por sabedoria, conhecimento, né? Temos ouvido hoje que muitos evangelhos têm se levantado, outros evangelhos têm se levantado. E aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então que possamos buscar a Deus sabedoria, com revelação, e eu não me lembro o texto. Diz que se vier um anjo do céu pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, a gente não é para ouvir, não é para se submeter a ele. Mas vamos estar atentos com isso. Queria deixar essa palavra no coração dos irmãos. Amém. Só há um evangelho. Amém. Queridos, antes de compartilhar com vocês, eu tenho alguns comunicados e avisos. Então eu quero fazer antes, porque se eu deixar para fazer depois, aí fica ruim. Então é melhor antes, depois eu compartilho com vocês, tá? Semana que vem começa a nossa semana de oração. Amém? Então eu já tinha avisado a vocês ao domingo passado, não, retrasado, que teríamos um mês oração e um mês evangelístico. E essa semana, esse mês agora, a gente vai começar com uma semana de oração. E cada dia da semana, um grupo vai estar orando. E quando for na sexta-feira, todos os grupos vão estar aqui reunidos para orar e também para ceiar, tá? Então, como são 6 grupos, durante 2 dias da semana, 2 grupos vão estar orando, tá? Então, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira é para estar todo mundo aqui, tá bom? E eu vou colocar no grupo da congregação e vou enviar para os líderes os motivos de oração para que nesse dia você esteja orando. E além disso, a gente vai ler um livro todo da Bíblia e também você vai tirar um dia da semana para jejuar
no mínimo 6 horas. Tá? Então você vai receber todas essas informações, eu vou colocar lá, e qualquer dúvida você procura o líder do seu grupo. Tá? Então, para não escolher qual grupo será segunda ou terça, eu coloquei aqui no papelzinho, vem cá, Cleberson. Eu vou pedir para que Cleberson tire segunda aqui 2 grupos, terça 2 grupos, quarta vai ficar 1 e quinta 1, ou pode ser segunda 2, terça 1, quarta 2 e quinta 1, aí fica assim mesclado. Segunda-feira, 2 grupos. Grupo de Cleberson. Aí vocês fiquem ligados, tá? Porque nesse... E o de Iveson. Segunda. Então, Cleberson e Iveson, o grupo deles, vão se reunir na segunda-feira. Tá? Pois é. Agora, terça. O grupo da 11, Antônio Mário. Terça. E o de Adriano e Tairone, terça-feira. Tá? Então, fica ligado aí. Isso, quarta-feira. De Joséir, quarta-feira. E quinta, o lá, Igor, pode ser aqui. Como? Não, vai se reunir nos seus locais normal. Então, quinta-feira, Igor, Yuri e Diego, vocês vão estar se reunindo quinta-feira. E sexta-feira, todos os grupos aqui no Galpão, a partir das 19h30. Oi? Já falei. Falei. Antônio Mário, você viu o seu dia, né? Então, vocês anotaram aí para não esquecer. Então, qualquer dúvida, vocês procuram, tá? Oi? Não entendi. Isso, nos seus locais de reunião. Tá? Agora, só sexta-feira que vai ser todos os grupos aqui, a partir das 19h30, e depois vai ter ceia. Eu vou viajar na semana que vem. Eu vou para Rio de Contas e devo viajar terça-feira e só retorno na segunda-feira. Então eu não vou estar com vocês, gostaria muito, mas eu vou estar com os irmãos lá em Rio de Contas. E falei com o Jaceman, e Jaceman vai estar aqui na sexta-feira, aí junto com vocês e Beto, para estar nesse momento junto, orando, e depois vai ter a ceia. Então, por favor, se programe, se organize, para vocês não deixarem de participar, tá bom? Aí Jaceman vai estar aqui ajudando junto com vocês na sexta-feira. Lembrando, você vai tirar um dia da semana para jejuar. Você aí vai escolher o dia. E a gente vai estar lendo um livro todo, que é 1 Tessalonicenses. Do 1º capítulo até o 5º, você vai estar lendo aí esse livro. Cada dia você lê um capítulo, ora. Se quiser jejuar todos os dias, você jejua. Mas o foco e o alvo é tirar essa semana para estar orando. No próximo mês será o mês de evangelismo. Aí a gente avisa vocês como é que vai funcionar. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês procuram os líderes de vocês. Continuando aqui o meu comunicado, eu quero comunicar à igreja que Tuca e Solange, junto com sua família, vai estar congregando com a gente aqui. Tá? Receba aí, Tuca e Solange, os bem-vindos. Não sei se você quer, assim, agradecer ou falar alguma coisa. Você fica à vontade.
Em Sergipe. Eles já estavam nos visitando já há um tempo e depois conversando, orando, eles decidiram estar aqui com a gente. Então, Solange, Tuca, André, família, Fofo que não está aqui, sejam bem-vindos, tá? Não vou dizer, estão fazendo papo porque sempre fez parte, porque a igreja é uma só. Tá bom? E que Deus abençoe vocês, e que vocês também possam nos abençoar com a graça que Deus tem dado a vocês. Tá? Então, continuando, esse aqui é para a gente também comemorar. Cacá, conhecida como Ana Cláudia, quem conhece, está grávida. E aí, Igor está assim meio com vergonha, assim meio vermelho, mas eu quero chamar eles aqui para a gente orar, e Radassa também, claro, para depois ela não me chamar assim, dizer que eu não chamei ela, para a gente orar por eles, tá? E que essa gravidez seja uma gravidez tranquila, e que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Você pode ficar em pé, estender sua mão para cá. Amém. Senhor, queremos apresentar a Ti esta família. Somos muito gratos ao Senhor por eles, porque eles são presente do Senhor para a igreja. E nos alegramos, Senhor, com esta novidade, com este presente que o Senhor concedeu a eles, de poder gerar uma outra vida. E oramos por Cacá nesse tempo, para que o Senhor possa sustentá-la, Senhor, dá a ela toda a saúde necessária, para que esta criança seja gerada conforme o Teu propósito. Assim como está escrito na Tua palavra, o Senhor já conhece, já sabe quem é, já sabe tudo sobre a vida desta criança. Mas oramos para que a vontade do Senhor seja feita. E que o Senhor dê a eles graça, sabedoria, revelação, maturidade. Senhor, nesse tempo novo que eles vão estar vivendo junto com Radassa e a sua casa. Pai, nós Te louvamos e Te exaltamos, porque o Senhor é bom, e todo louvor, e toda glória, e toda majestade seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Quer falar? Sim. Eu coloquei, pai, eu coloquei. A minha casa é feita daqui. Tá certo. Podem sentar, por favor. Tem um pedido aqui também de oração. Neia pede para orar por Raquel, que está na emergência. Então, aproveitando o pedido aqui de oração, se tiver mais alguém que deseja receber oração. O pai de Wilson. Raquel de Adilson, que também, inclusive ele não está aqui hoje, porque ele disse que a menina está com febre. Algum outro... Amém. Chico e Marina. Lembra aí de todos os pedidos? A gente pode orar? Você pode curvar Raquel. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça aí onde você está. Eu queria que cada um orasse, aí a gente vai intercedendo e apresentando ao Senhor, tá?
Senhor, nos unimos agora e pedimos ao Senhor por cada situação que foi apresentado a Ti. Nos colocamos como aqueles que dependem do Senhor, porque Tu és um Deus de milagres, um Deus do impossível. Assim como cantamos aqui, faz chover as Tuas bênçãos sobre a vida desses que estão precisando nesta manhã de um toque do Senhor. Pai, o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, só mais um aviso. Sábado, dia 25, agora, vai ter lá no Doron um encontro para discipuladores, líderes e auxiliares, tá? Esse encontro é para todo aquele que discipula, até aquele que está discipulando e o discipulado não está funcionando. Você é para estar nesse encontro. E vai ser lá no Doron, às 18 horas, sábado, dia 25. Então é uma convocação, Cajazeiras, Brotas e Doron, para estar nesse encontro. Então, se você discipula, está discipulando e o discipulado não está funcionando por algumas dificuldades, é para você também estar lá, tá? Então, se programe aí. Eu vou lançar também um cardzinho para vocês acompanhar lá tudo direitinho, tanto esse encontro, como também para a semana de oração. Tá bom? Então não deixe de participar. E um outro aviso importante, próximo domingo, a reunião é à noite, tá? Jaceman vai estar aqui, como eu falei, eu vou estar viajando, só retorno na segunda-feira, mas Jaceman vai estar aqui e essa reunião vai ser à noite. Lembra que eu falei para vocês que algumas reuniões seriam à noite e outra pela manhã? Então, sábado que vem, dia 26... Oi, não entendi. Ah, sim. Então, domingo que vem, dia 26, tá? A reunião é à noite. Cleberson está me lembrando ali, bem lembrado, Cleberson, anotei. E também, no próximo domingo, começa aquele curso de novos, tá? Então, domingo começa, e como a reunião vai ser à noite, então nesse dia o curso vai ser à noite, a partir de 5 horas da tarde. Então, todos que vão participar, precisa estar aqui 5 horas da tarde. Os seus líderes já têm o material em mão, e eles devem passar para vocês usarem no dia aqui do curso de novos. É importante, claro, a gente comunicou que para aqueles que têm até 3 anos de convertido, mas não está limitado somente a esse, mas qualquer irmão que queira participar, você pode participar, tá? Mas é obrigatório, senão você não vai ser salvo. Brincadeira, tá? Mas é obrigatório. Tá parecendo aquele negócio do governo. Se você é obrigatório, senão você não recebe o benefício, tá? Nesse caso aqui o benefício é a vida eterna, mas é brincadeira, é de graça. Mas a partir daqueles que têm 3 anos de convertido, precisam estar aqui. Os outros vai ser pela manhã, tá bom? Porque quando as reuniões for pela manhã, é pela manhã. E quando acontecer à noite, a única diferença é que muda para a noite, para que não tenha 2 custos. Você vem de manhã e depois vem à noite para a reunião. Por isso que a gente está fazendo 30 minutos, 35 minutos antes da reunião. Então é importante que os irmãos do louvor estejam aqui, porque logo depois do curso a gente dará início à reunião. 15 minutinhos para os irmãos se organizarem e dar início ao nosso culto, tá bom? Então, cursos de novos,
próximo domingo, dia 26, às 5 horas da tarde. Vai ter lá uma ficha de inscrição, vai ter uma ficha de presença. Você chegar, o irmão vai perguntar, fulano de tal, presente, bota lá o nome, marca com um xizinho, para que todos possam participar. Eu quero animar vocês, é um material excelente, e só vai agregar a vocês conhecimento, maturidade e mais informações sobre a Bíblia e a pessoa de Cristo. Amém? Então, por favor, os líderes, conversem com vocês, inclusive no final da reunião, eu preciso conversar com todos vocês. Uma conversinha rápida, mas eu preciso conversar com vocês. Acredito que eu não tenho mais nenhum aviso, nenhum comunicado. Se eu esquecer aí, por favor, depois vocês me lembram. O dízimo e a oferta eu recolho no final, tá bom? Então vamos lá. Eu quero dar continuidade. Está dentro do que eu falei para vocês em 2 domingos, tá? E esse seria o terceiro, porque houve encontrão. Jaceman esteve aqui, Carlos esteve aqui, e a gente não consegue dar uma sequência. Mas está dentro do que eu comecei a compartilhar com vocês há uns domingos atrás, sobre tempo e propósito. A gente precisa entender o tempo de Deus com a nossa vida, e a gente também precisa entender que o tempo que Deus nos dá, a gente precisa usar com propósito. E no domingo passado, eu falei com vocês sobre misturas, algo que está na Bíblia desde Gênesis, e era um assunto que Deus sempre estava pedindo para que os profetas, eles conversassem com o povo, da importância de não se misturar com as outras nações, né, de se envolverem com elas, porque Deus tinha um propósito muito definido, muito específico, que Ele separou aquele povo para que fizesse a vontade dEle. E eu falei isso para vocês no domingo passado. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre, como é que eu posso, se eu for dar um título ao que eu quero compartilhar com vocês, é sobre as ocupações da vida e das prioridades que muitas vezes a gente coloca em primeiro lugar e acaba muitas vezes tirando o tempo que deve ser do Senhor para nós, né? São, como é que eu posso dizer, deixa eu ver se eu acho a palavra, por favor, se quiser me ajudar, que a idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Misericórdia. Eu estava com essa palavra de manhã, levantei, lendo, pensando, mas está dentro disso, né, dona Nilza? Pois é, estou acompanhando a senhora, tá? Mas o assunto é esse, são as ocupações, né? São algumas coisas que acabam nos envolvendo e acaba tirando esse tempo. Distrações, pô, você é o cara. Foi Tainara, foi ali, dá para ir? Tainara dando crédito aí, já ia dizer, por isso Tainara casou com você, por isso que você casou com Tainara. Distrações, que está dentro justamente do que eu tenho pensado, tá? Sobre a necessidade, a importância que a gente precisa focar a nossa vida no Senhor. Claro, tem distrações que não é pecado, não estou dizendo, não estou aqui generalizando, mas o problema é quando isso ocupa o lugar principal, que é o Senhor. Eu resolvi esse ano ler a Bíblia toda de novo, e lendo tudo de novo, Mônica também tem feito, os meninos já leem em casa uma sequência, mas eu decidi ler de Gênesis de novo, por isso que em alguns momentos eu tenho falado muito do Velho Testamento, porque ao ler de novo, algumas coisas que eu já tinha lido, você não tinha prestado muita atenção, e aí quando você volta a ler, algumas coisas começam a saltar, e começam assim, a vir com
com um ânimo novo, com uma clareza melhor. Lembra aqui, Jaceman estava até lembrando, falando de Hernandes Dias Lopes, ele fala que quando você repete a mesma coisa, parece que a coisa vai renovando e você melhorando na sua palavra. Então você lê, quanto mais você lê a Bíblia, mais tem coisas e assuntos que parece que vem com mais clareza e frescor na sua cabeça. Então eu resolvi ler de Gênesis de novo, toda a Bíblia. Tem uns textos e alguns livros, e você manda fazer o censo, e quanto a tribo de Judá, e tantos mil, e não sei o que, parece que cansa, aí você lê aquele ali mais corrido, mas tem assuntos que você para e você fica meditando e pensando, e foi justamente lendo, de novo, que me veio ao coração esses assuntos como tempo e propósito, sobre mistura, e falar um pouquinho sobre, esqueci, distrações. Está vendo o que é que dá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Eu quero partir do ponto daquela conversa de Marta e Maria. Vocês conhecem a história. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Enquanto uma resolveu sentar aos pés de Jesus, e a outra ficou lá com suas distrações e ocupações, fazendo isso e fazendo aquilo, e não conseguia ter tempo para sentar também aos pés de Jesus. E vocês conhecem a história. E chega um momento que uma diz assim para Jesus: mestre, olha para ela aí, ó. Enquanto eu estou aqui ocupado, fazendo isso, fazendo aquilo, ela resolveu ficar aí sentada, escutando o Senhor. E Jesus responde a ela. Tá, eu não estou lendo o texto, mas vocês conhecem aí a passagem e lembram muito bem. E Jesus fala para ela que ela está ocupada com muitas outras coisas. Mas uma coisa é mais importante. E ela resolveu sentar aos pés de Jesus para escutar. Vamos ler o texto então? Alguns estão aí, preferem. Lucas 10, o 41 e o 42. Lucas 10, diz assim: respondeu-lhe Jesus. Vamos ler a partir do 38, porque fica melhor. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, dependendo da versão, ocupações, serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero partir desse ponto, porque é interessante que aqui ele está falando de uma rotina normal de uma casa, de uma família, Alguém que está dentro de casa, obrigado, Cleberson, fazendo as coisas, ocupada com os afazeres do dia a dia, Mas o que chama a atenção aqui é que mesmo com todos os seus afazeres e ocupações, você tem que ter um momento para estar com o Senhor. Porque aquelas ocupações, ela vai passar. A comida que você faz,
a casa que você varre, e 2 dias depois, ou no outro dia, se não for no mesmo dia, você vai ter que varrer de novo. A comida que você fez naquele dia, ela não vai durar até amanhã, você vai ter que fazer de novo. Mas o tempo que você se dedica ao Senhor, o que Ele diz aqui, essa parte não lhe será tirada. Então, o que Ele está mostrando aqui, é que no final das contas, todas essas ocupações, essas distrações, ela passa. Mas a parte que você se dedica ao Senhor, ela não passa. Ela permanece para sempre. Amém? Isso é importante, porque isso tem a ver com a nossa vida, com aquilo que eu construo com o Senhor, o meu relacionamento com Ele. O que eu acho muito interessante, que esse texto aqui, ele é muito parecido com aquilo que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí ele começa a falar, presta atenção no que Deus faz com os pássaros dos céus, o lírio do campo, não trabalham nem fiam, mas mesmo assim o vosso Pai celestial sustenta, alimenta e veste. Mas buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque aquilo que Ele sabe que nós necessitamos, Ele vai dar. Agora, o foco aqui, a prioridade é o Senhor. Amém, queridos? Mas partindo desse ponto e voltando para o Velho Testamento, sempre foi da vontade de Deus, além de ter um povo exclusivo para Ele, de propriedade dEle, porque você vai encontrar isso, quando você começa a ler a partir de Gênesis, que o projeto de Deus é que Ele tivesse um povo para Ele, exclusividade dEle, e Ele diz isso em várias passagens da Bíblia, quando Ele fala para Abraão, e aí, quando o povo é escravizado, aí é o que eu quero chegar no ponto, para que eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, porque quando eu estava lendo, isso encheu muito o meu coração, e está dentro desses 2 assuntos que eu tenho compartilhado com vocês, porque vocês sabem que o faraó na Bíblia representa Satanás, e o Egito, ele representa o mundo, né? Os prazeres, aquilo que o mundo pode oferecer. Você já deve ter ouvido isso. A figura do faraó, a figura do diabo, Satanás, que escravizou o povo de Deus. E esse povo que ficou escravo durante 400 anos, aprendeu os costumes do Egito, aprendeu a usufruir dos prazeres do Egito, aprendeu a adorar os deuses do Egito. E quando a gente faz essa comparação paralela do Egito e o mundo, e o faraó e Satanás, qual é a diferença? Porque aquele que não conhece Jesus, que veio do mundo, ele conhece os prazeres, ele adora outros deuses, ele se prostitui, ele faz a vontade do mundo, ele faz a sua própria vontade. E esse povo que estava escravizado, aprendeu. Por isso que quando eles foram libertos, e eles estavam no deserto, quantas vezes eles desejaram comer a cebola do Egito? Quantas vezes eles olhavam para trás? Eles foram libertados do Egito, mas o Egito nunca foi tirado do coração deles. O coração deles ainda estava preso. A gente não pode estar dividido. Eu era do mundo e agora não sou. Eu era do império das trevas e agora não sou. O Senhor me libertou, o Senhor me resgatou, o Senhor me transportou do império das trevas para o reino da luz. Então não somos mais do Egito, nós somos do reino dos céus, nós pertencemos a um Senhor e Ele governa todas as coisas. Amém, queridos? Agora, onde é que eu quero chegar?
Moisés é enviado ao Egito. Moisés se apresenta diante do faraó. Em Êxodo, capítulo 5, quando Moisés chega para o faraó e pede ao faraó para libertar o povo, para que o povo possa adorar ao Senhor. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá, fala, para deixar o povo ir, porque eles vão me adorar, eles vão me servir, eles vão fazer a minha vontade, porque é um povo que eu escolhi. Agora, o que é que o faraó faz? É interessante essa história. Você pode ler isso, está em Êxodo capítulo 5. Lá no versículo 9 e 10, ele explica isso com mais detalhe. O que é que o faraó faz? O faraó pega aquele povo, diz que eles estão ociosos e dá a eles mais trabalho, dá a eles mais coisas para eles fazerem. Fazendo e trabalhando, eles não teriam tempo para adorar ao Senhor. Eles não poderiam estar com o Senhor. Eles não poderiam oferecer sacrifício ao Senhor. A estratégia do faraó era justamente ocupar eles com outro trabalho. O que é que aconteceu? O faraó diz que não daria mais palha, mas eles teriam que manter a meta e construir e fazer a mesma quantidade de tijolos que eles faziam antes. Então o faraó percebeu, se eles estiverem desocupados, eles vão estar livres, então eu vou dar mais trabalho a ele, eu vou dar mais serviço a eles, para que eles não possam adorar o Senhor. Aonde é que eu quero chegar, partindo desses 2 versículos que eu li aqui de inicial? Porque aparentemente trabalho é bom, fazer as coisas de casa é bom. E se a gente raciocinar que o faraó é Satanás e o Egito é o mundo, e Deus queria que aquele povo o adorasse, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos resgatou, não é para a gente adorar qualquer outro Deus, é para adorar o Deus verdadeiro, é para servi-lo, é para se dedicar a Ele, é para cultuar a Ele, é para dedicar toda a minha vida ao Senhor. É para isso que Deus nos chamou. Amém, queridos? Eu venho aqui para adorar o Senhor, eu estou em casa para adorar o Senhor. Seja o que eu faço, Deus tem que ser o centro de tudo. A gente pode até ler isso aqui, não, mas se a gente prestar atenção no contexto, o faraó não queria libertar o povo. Satanás não quer libertar aqueles que estão presos pelo pecado, que estão iludidos, que estão seduzidos, que acha que a vida que ele está levando é a melhor vida do mundo, porque ele bebe, se prostitui, ele não tem compromisso, ele faz o que ele quer. Então na cabeça dele, ele está no paraíso, ele está no melhor lugar do mundo. E aí o diabo começa a dar ocupações, começa a oferecer as coisas, e ele começa a se encantar por aquilo, e ele acha que ele está bem, porque ele está cego. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam a glória de Deus. E aí Moisés vai lá no faraó, Deus disse que você tem que libertar o povo, porque esse povo vai me adorar, vai prestar culto a mim, e você precisa liberar eles. Aí o faraó não, porque ocioso, na língua portuguesa, por favor, quem é professor aí entende mais do que eu, tem a ver com desocupado, com aquele que não tem o que fazer. Então na cabeça do faraó, eles estão desocupados, então vamos dar trabalho a ele, vamos dar serviço a eles, porque se eles estiverem ocupados, eles não vão adorar esse Deus. É uma coisa muito sutil, e aí eu quero aplicar nos nossos dias de hoje.
pegar esse contexto aqui e a conversa de Jesus com Marta e Maria, como é que eu posso aplicar o contexto de hoje? Ninguém aqui é escravo, ainda que eu questione isso. Eu acho que a gente continua, entenda, por favor, não me interprete mal. Eu acho que a gente é escravo do sistema. Porque se a gente disser que a gente é livre, a gente não é livre de nada. Porque se a gente não fizer isso, a gente paga o preço. Entenda, por favor, porque se eu for viajar aqui no meu raciocínio aqui, eu vou fugir aqui do contexto. Mas nós somos livres. Entendeu? Mas livre é aquele que manda. Porque aquele que manda não tem ninguém que manda nele. Mas entenda, estou falando no contexto nosso aqui. Tá, deixa isso quieto, porque senão... Mas voltando aqui para o assunto sobre as ocupações. Porque no versículo 8 do capítulo 5 de Êxodo, ele diz isso, né? Fala que eles estão ociosos, estão sem ocupações. Então dá trabalho a eles, dá trabalho. Mas como eu posso aplicar isso à minha vida, para que eu também não entre nesse mesmo contexto? Por favor, vá lá para Lucas também. Essa história vocês conhecem. Lucas. Deixa eu só achar aqui, por favor, um minuto. Lucas 12. Irmãos, Deus é um Deus bom, não é não? Você crê nisso? Não é uma palavra de efeito, mas é uma verdade. Deus é bom. Deus tem assim nos abençoado tanto. Tem nos presenteado tanto. A gente não tem noção. Só o fato dele ter morrido na cruz, por mim e por você, tamanho presente é esse. Estávamos condenados. Íamos para o inferno. Mas Jesus veio, se ofereceu como sacrifício. E ali estava sobre ele o meu e o seu pecado. E a Bíblia diz que Deus o moeu, né? E Jesus padeceu por causa dos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui, livres do pecado, e podemos ter acesso à presença do Senhor, podemos usufruir destas bênçãos. Só depende de mim e depende de você. E em Lucas 12, vocês conhecem esse texto que fala do banquete, eu quero ler com vocês, por favor. Lucas 12, do 15 até o 24. Lucas 12. Eu anotei certo mesmo? Oh, perdão, Lucas 14. Desculpe. Vocês conhecem essa passagem? Tá? E eu quero repetir mais uma vez aquilo que a gente já sabe. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer
aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço que me desculpes. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelo caminho e velados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Eu quero só chamar a atenção dessas 3 coisas que eles usam como desculpa. Não tem muito o que explicar, porque para mim o texto ele já está bem explícito. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender o contexto, porque ele está dizendo isso. Mas a palavra de Deus, ela se renova, porque a gente acha que é só aqui uma parábola, ela não tem muito assim como a gente aplicar, mas tem. Assim como é a história do povo de Israel, e eu quero dar muita ênfase a isso, porque eu lembro que quando o Carlos esteve aqui, e ele já repetiu isso várias vezes, leia a Bíblia sempre vendo Jesus. Assim como ele falou de Apocalipse, assim quando a gente lê outros textos, tem uns textos que são bem claros, eles profetizam a vinda de Jesus. Outros não, você precisa ler o contexto para entender. Mas o fato é, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então não é porque o povo foi escravizado 400 anos, não tem nenhum sentido, é uma história, não. Mas tudo tem um contexto. Tudo tem um motivo. Assim como eu fiz questão de ler para vocês, que Deus pediu a Moisés para que deixasse o povo ir, para que eles o adorassem. Tá, e o que é que eu posso aplicar isso? Eu vim do mundo. Eu conheci Jesus bem depois. Eu conheci Jesus com 20 e poucos anos. Alguns aqui me conhecem quando eu era magrelo, feio. Hoje eu estou mais bonito, né, Nalva? Graças a Deus. Então, muitos me conheciam antes. Eu vim do mundo, fazia o que eu queria. Para mim era a melhor coisa. Então eu conheço Jesus, Jesus me tira do mundo, me tira para quê? Para eu ser participador de reunião? Para vir aqui todo domingo, sentar aqui e ouvir alguém pregar? Não, Ele me chamou para adorar. Ele me chamou para servi-lo. Ele me chamou para me dedicar a Ele, para viver para Ele, para servir todos os dias da minha vida, até aquele último dia, quando Ele me levar, ou Ele vier. E a gente sabe disso. E aí, o faraó que representa aqui Satanás, e a gente sabe, fez de tudo para que o povo não fosse liberto, para que eles não exercessem aquilo que Deus tinha chamado. Mas nos dias de hoje, nós não estamos nesse nível de escravidão. Nós não estamos vivendo em um momento que você é forçado e obrigado.
Ainda que aqueles que estejam no mundo seja escravo do diabo, como diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, porque se fomos libertos, éramos escravos de alguma coisa. E Paulo diz isso, Deus nos libertou. Estávamos presos, acorrentados, algemados, estávamos em cadeias. E Ele, pela sua infinita misericórdia, foi lá, mandou o seu Filho e nos tirou do lamaçal, nos tirou das correntes, nos tirou da cadeia e nos fez livres. Livres para quê? Para adorar, para servi-lo, para se dedicar a Ele, para fazer a vontade dEle, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas aqueles que não têm Jesus estão cegos, estão aprisionados. Mas o diabo, ele é sutil. E eu falei para vocês que muitas vezes o diabo trabalha nas nossas concessões, que a gente acha que aparentemente não vai fazer mal nenhum, não vai causar dano nenhum. A Bíblia diz, o que destrói a vinha são as raposinhas, é aquilo que a gente acha que não vai trazer dano nenhum, mas aí ela vem se infiltrando, e quando a gente menos pensa, fez um estrago muito grande. E aí, quando Jesus fala desta parábola aqui, é interessante, espero que eu consiga explicar para vocês aquilo que está no meu coração, porque todas essas três situações não eram as situações de pecado. Quem aqui, eu gostaria, se eu tivesse condições, ter isso, ter aquilo. Quem não gostaria de ser abençoado, comprar um terreno e você poder fazer uma casa para você? Ou você ter condições de comprar um terreno na beira da praia e fazer uma casa de veraneio e você ir lá para tomar banho de praia? Eu não estou dizendo que isso aqui é pecado. Espero que eu consiga transmitir, você consiga absorver o que eu quero dizer. Outra situação, a situação daquele que comprou as juntas de boi. Bois naquela época era como se fosse o trator de hoje. Era uma mão de obra extremamente necessária. Você ter 5 juntas de boi, você teria facilidade de arar o campo, de melhorar o campo para que você pudesse fazer a plantação. Que pecado há nisso? Aí vem o casamento, ele cita aqui o casamento. Casamento, como é que pode ser pecado, errado? Casamento é bênção, casamento faz parte do projeto de Deus, isso está lá em Gênesis. Então Deus sonhou com isso, Deus projetou isso, nada disso aqui é pecado. Mas o problema aqui é quando você substitui, é quando você troca, é quando você dá mais importância à bênção do que aquele que lhe abençoou. É quando você passa a mais se dedicar à bênção do que aquele que te deu a bênção. Esse é o problema. Porque a gente pensar aqui de ceia, de comida, isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade, isso fala de estar junto com o Senhor. Então o projeto aqui, o chamado aqui da parábola, era que eles estivessem com aquele que é o dono da bênção. Porque Deus é Pai. Deus, como Pai, quer dar o melhor ao seu filho. Deus quer lhe dar algo que Ele olhe para você e você fique feliz. Quando você dá um presente a um filho seu, uma boneca, um carro, e ele olha para você e você é o melhor pai do mundo. Ele te beija, te abraça, porque ele está tão encantado com o presente que você deu a ele. Mas o importante não é o presente, é quem deu. Porque o presente passa, mas aquele que deu permanece para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Não é errado você comprar um campo, um terreno, construir uma casa para você aproveitar,
mas aí ele te dá um terreno. Tem reunião de domingo, você não vai porque você está no terreno. Tem reunião de grupo caseiro, você não vai que está no terreno. Eu estou no terreno, eu estou lá trabalhando no terreno. Tem reunião, culto da igreja, eu não vou porque eu estou no terreno. Te deu junta de boi, que ninguém aqui tem boi, te deu um trator. Ah, eu não vou porque eu preciso passar o trator lá no terreno para preparar, porque eu vou plantar no terreno e o terreno vai produzir. Olha a mentalidade. Eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou comprar outro terreno. Esqueceu do dono da bênção. Aí você começa a mudar a ideia. É isso que eu quero dizer. As concessões. Aí você está desempregado. Deus te deu um trabalho. Um trabalho, você está ganhando muito bem. Aí eu começo, é o trabalho, porque se eu não trabalhar, eu vou perder o trabalho. Se eu não for para o trabalho, eu vou ser demitido. Não, eu não posso chegar tarde, mas chega tarde na reunião. Eu tenho que bater ponto, mas você não chega cedo na reunião. O trabalho é mais importante. Você começa a misturar, começa a substituir as coisas. Não, mas o trabalho é o trabalho. Ó, estou ganhando 1.000. Ele disse que eu vou ganhar 2.000, eu vou ganhar 3.000. É o trabalho, é o trabalho. Deus te deu a bênção, mas você trocou a bênção pelo dono da bênção. São as prioridades. Aonde é que está o teu coração? O cara casou. É bom casar. Quer dormir o tempo todo junto. Se deixar, passa até do horário, não quer levantar. Mas aí não começa a vir para a reunião. Porque começa a viver só para ele, é ele e ela, o mundo. Ele é meu e ela é minha. É assim, esquece. A gente tem exemplos que o casamento é para a glória, é para a bênção, é para o crescimento, é para a vida com Deus, não é para te afastar de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Há uma ceia, há um banquete, e Ele quer que nós possamos usufruir desse banquete. Aquele que deu o banquete, aquele que deu o terreno, aquele que deu a junta de boi, aquele que te deu a esposa com quem você casou, ou o marido com quem você casou, ele é mais importante. Porque a Bíblia diz isso, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, seja quem for, por amor a mim, não é digno de mim. Ele é primeiro, Ele é o centro, Ele é tudo. E você não pode trocar, você não pode substituir. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, mas Ele é o dono do ouro e da prata. O trabalho que Ele te deu, Ele pode te dar outro melhor, mas o seu coração, a sua vida e a sua dedicação é para Ele. Ele te chamou, não foi para um bom trabalho. Ele não te chamou para você ter muito patrimônio. Ele te chamou para adorar a Ele e servir a Ele em todos os dias da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o assunto. Não troque a bênção pelo dono da bênção. Se ele te deu, ele vai te dar o dobro. Fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. Se não é fiel no pouco, Deus não vai te dar. E tem coisas que Deus não dá, porque Deus sabe. Deus sabe. Eu lembro muito, quem é mais antigo vai lembrar, Jaime, ele sempre dizia, eu não compro uma casa de praia porque eu vou ser tentado todo final de semana estar na casa de praia. Ele dizia isso. Então, para eu não ser tentado, eu não tenho. Mas não estou dizendo que isso é pecado. Por favor, não estou dizendo você ter um bom trabalho. Eu não estou dizendo você ter bens. Eu não estou dizendo que nada disso é errado. Eu estou falando do coração. Eu estou falando da prioridade, é o centro, é o objetivo. O objetivo é Cristo. Tá?
porque um dia nós não estaremos mais aqui. Então aquilo que tanto nos apeguemos, que tanto consideramos como de grande valor, vai passar, mas o verdadeiro valor e a verdadeira pérola vai permanecer para sempre. E isso a gente não pode abrir mão. Então, queridos, eu quis concluir porque a partir de agora nos grupos será estudado sobre a volta de Cristo. E todos os assuntos ministrados aqui na frente vai ter um contexto dentro desse assunto. Mas isso estava muito no meu coração. E inicia esse ano, a gente já está aí já no mês 3, vamos entrar no mês 4. Deus tem um propósito na sua vida. Viva esse propósito. Há tempo para todas as coisas. Não se mistura não, tá? Deus não aceita mistura. Você é santo. E não há comunhão entre luz e trevas. E não deixa que as ocupações roubem de você o seu tempo com Deus. Tá? É porque a gente tem que falar isso. Eu estava vendo lá umas fotos, assim, umas pessoas que estavam assistindo ontem um jogo do Bahia. Não tenho nada contra. Estou falando nem de futebol. Meu assunto aqui são ocupações, são distrações. Eu vi, tem pessoas que não estão aqui hoje, mas estava lá vibrando, chorando, porque o Bahia ganhou de um time. Aquilo vai passar. Aquilo vai passar. A nossa alegria não é isso. Isso daí são distrações. Ah, mas não é nada demais. Eu não estou dizendo aqui que é pecado, de maneira nenhuma. Eu estou falando, se eu fui, aqui é mais importante. Eu não fui para... Mas o grupo caseiro é mais importante. A minha vida com Deus é mais importante. São essas coisas, tá? Toma cuidado. Toma cuidado. Cuidado com o trabalho, faculdade, escola, seja o que for que você tenha, ou que você esteja fazendo. Não perde teu foco, não. É como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas avançando para o alvo. Quem é o alvo é Cristo. Se os nossos olhos estiverem fixos nele, é como diz Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, para a gente orar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te damos graças pela Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra que nos transforma. Senhor, nos ajuda a não perder o foco, não ter a nossa vida desviada por distrações, mas que o nosso coração esteja inteiramente voltado para o Senhor. A nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa vida seja a Tua, Senhor. E se não temos agido dessa forma, que o Senhor nos ajude, que possamos nos arrepender e tomar a verdadeira direção que é o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é vida. E eu oro também pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Senhor Jesus, que o Senhor continue nos abençoando e derramando sobre nós as Tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Por favor, queridos, podem sair do seu lugar. Aqui estão as ofertas e aqui estão o dízimo.
os teus planos, mas aceito não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, curioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.